Vamos lá, crianças. Crianças, continuação do assunto da semana passada, tá? O assunto da semana passada foi o Canadá, os Estados Unidos, tá? E o Alasca, né? Hoje vamos ver o Havaí, tá? E a Groenlândia, tá bem? Vamos lá. O Havaí, tá? Para quem viaja bastante já conhece, né? O Havaí. Para quem não viaja bastante, vai fazer o quê? A nível de curiosidade, depois da nossa aula, vai procurar lá, tá? No Google, uma foto do Havaí para você ver como ele é lindo, tá? Vamos lá. O Havaí, ele não é uma ilha, tá? Ele é um arquipélago. Eita tia, que legal! O que é um arquipélago? É um conjunto de ilhas, tá? É diferente da Groenlândia, tá? A Groenlândia é uma ilha. O Havaí é um arquipélago, ou seja, dentro, tá certo? Existem outras ilhas menores, tá bem? Então é Fernando de Noronha. Fernando de Noronha é um arquipélago que a gente tem ilhas menores neles lá, tá? Que é bastante visitado, né? Então, bora lá. O Havaí é um arquipélago de origem vulcânica. Ele surgiu ali, tá? Por causa de um vulcão, né? Então, esse vulcão, durante muito tempo, foi entrando em erupção. No oceano, tá? Porque o Havaí fica no Oceano Pacífico, tá? Ou seja, o nosso oceano, né? O Atlântico, do outro lado. Por quê? Porque o nosso continente ele é banhado por dois oceanos, né? No lado leste, o Oceano Atlântico, no lado oeste, o Oceano Pacífico. Então, o Havaí fica do outro lado, tá? No Oceano Pacífico. Então, esse vulcão foi entrando em erupção, como era no meio do oceano, ele foi se solidificando e aí virou o arquipélago, tá? A extensão desse arquipélago é de 16 mil quilômetros quadrados, tá? Foi anexado aos Estados Unidos em 1898, quase que não saía, tá? 1898, onde os Estados Unidos instalou lá no Havaí uma base militar que deu a ela o nome de Pearl Harbor, tá? Grave esse nomezinho na cabeça, porque a gente vai precisar dela, tá? Mais adiante, mais pra frente. Por que eu tô pedindo? Porque essa base militar, ela vem a ser destruída pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial, tá bem? Então, até aí os Estados Unidos não tinham decidido entrar na Segunda Guerra Mundial. Ele era meio morno, tá? Meio morno não, ele era morno, nem quente nem frio, tá? Então ele não tinha decidido ainda. Quando os japoneses atacam Pearl Harbor, então aí matando, tá? Vários norte-americanos, então eles decidem, a partir de agora a gente entra. E aí eles entraram e decidiram a Segunda Guerra Mundial, né? O que foi determinante para a Segunda Guerra Mundial acabar foi a entrada dos Estados Unidos, tá bem? Por causa desse episódio aí, do ataque, tá? A base, né, militar Pearl Harbor lá no Havaí, tá bem? Então, como houve esse ataque, Pearl Harbor foi destruído, mas os Estados Unidos não queriam desistir do Havaí. Então, tá? Em 1959, passou um pouquinho, tá bem? Em 1959, os Estados Unidos considerou, tá? Transformou o Havaí no 50º estado, tá? Então, ou seja, ele passou a ser um dos 50 estados dos Estados Unidos, né? Então, a sua capital, no caso o Havaí, é Honolulu, que fica em uma ilha, tá? Do arquipélago, tá? Do Havaí. Essa ilha é Oahu, tá? Então, Honolulu é a capital e a cidade mais importante do Havaí. Então, o Havaí possui uma população, tá? De 1,3 milhão de habitantes, tá certo? 1,3 milhão de habitantes. É menor, tá certo? Do que a população da Groenlândia, tá bem? Até mesmo porque, professora, né? Se o Havaí é tão falado, porque ela é uma base militar ainda. Então, como o Havaí, por ser um arquipélago, né, possui praias, então
a população, ela existe, mas é mais para turismo, tá? Por ser uma base militar. Então a galera vai lá, visita e depois volta para sua casa. Então que a pessoa que mora lá mesmo, a população do arquipélago, tá? É de 1,3 milhão, até mesmo porque a extensão é maiorzinha, tá? No caso, né? Então vamos embora, tá bem? Não, gente, eu troquei. Aqui, ó, aqui é a extensão, tá? E tem mais gente no Havaí do que na Groenlândia. Era por isso que eu tava achando um pouquinho meio estranho, porque eu tinha trocado aqui, mas já já vocês vão entender por que eu falei que eu tava achando estranho, tá? Vê bem. Então, volta pra cá, foca aqui, esquece essa minha trocação. Então, a população é de 1,3 milhões, tá? De habitantes, né? 1,3 milhão, porque a gente tem a concordância nominal, concorda com o número da frente. Eita, tia Lili, é cultura em português. Concorda com o 1 da frente, tá? Então, 1, milhão de habitantes, né? A sua economia, ó, ou seja, a forma de ganhar dinheiro no Havaí é por meio, tá? Do turismo, da exploração mineral. O que é que a senhora quer dizer com isso, professora? Lá existe as jazidas de petróleo, tá? Então, os Estados Unidos também tira petróleo de lá, tá? A gente vai ter a pesca, claro, tá certo? Porque é um arquipélago, né? Como tem muita praia, então é a pesca, a galera praticamente vive também, a não ser do turismo e da pesca e da agricultura, principalmente da plantação da cana-de-açúcar e de frutas, tá? A fruta que é mais plantada lá é o abacaxi, tá certo? Então eles vivem praticamente disso aí, tá bem? Vê só. No turismo, né? Além da gente ter as praias que são bastante bonitas, né? Para vocês, por favor, tenham curiosidade, bota lá no Google para vocês verem que é bastante bonito. E talvez você se incentive, eu vou estudar para poder viajar para o Havaí. Você tem, tá, a prática do surf. Para falar a verdade, o surf ele foi, tá certo? Ele foi criado no Havaí. Por isso que os grandes festivais, né, de surf, por causa das ondas, que também, tá certo, é mais propício, né, porque o Oceano Pacífico não tem muito esse nome não, tá? As ondas elas tendem a ser bem grandes, né, maiores, e aí a gente tem a prática do surf que foi inventado lá no Havaí, tá? E os festivais, eles por origem acontecem lá, os maiores, né? Agora vamos para a Groenlândia, tá certo? A Groenlândia é a maior ilha americana, né? A gente, para falar a verdade, a Groenlândia não era pertencente aos Estados Unidos, ela pertencia à Dinamarca. E aí a Dinamarca termina perdendo esse território, né, para os Estados Unidos. A extensão da Groenlândia é de 2,1 milhões, né, pela concordância dos dois aqui na frente, 2,1 milhões de quilômetros, tá? Por isso que eu troquei aqui, mas já ajeitei lá. Está localizada na zona polar ártica, ou seja, ela fica bastante para cima, tá? Ela fica acima do Alasca, né? Isso quer dizer o quê? Que 80% do território, tá, da Groenlândia é constituída por uma espessa camada de gelo, tá? Não é neve, galera, é gelo, tá? Justamente porque não tem como você cavar. Para falar a verdade, na Groenlândia, para vocês terem uma noção de como a camada de gelo é extensa, a galera que morre lá não pode ser enterrada lá. Tem que ser enterrada em outro lugar. Por quê? Porque não fica podre. Não consegue entrar em decomposição. Vira múmia congelada. Tá certo? Então, tem esse benefício, né? Tem esse benefício. Mas não pode, porque não... principalmente, tá? Depois... né, como tem as bactérias, não infectar os lençóis freáticos, né? Então não pode ser enterrado lá, né? Tem que ir para outro lugar, tá bem? Porque vira uma geladeirinha, tá? A pessoa não consegue entrar em decomposição. Vamos prosseguir. Por que existe, professor, essa camada espessa de gelo, tá bem? Principalmente, galera, porque fica próximo, tá? 80% do território é próximo do Polo Norte e tá, os climas lá são o frio polar e o subpolar. Vocês têm noção do que é o frio polar? Não tem. Se a gente passa frio aqui em julho, vocês não têm noção do que é o frio polar.
é preciso de muita roupa para poder você se aquecer, tá? Não sei nem como é que a galera mora lá. Para vocês terem uma ideia do que seria os climas de frio polar e subpolar, repara a temperatura. As médias térmicas, tá? É de 5 graus positivos no verão. Aqui no verão a gente tem 32 graus, né, Celsius, né? Com 21 a gente já tá morrendo de frio. Se com 5 você já tá batendo os dentes pedindo a Deus misericórdia. E, tá certo, 35 graus negativos no inverno. Quem, pela misericórdia divina, sobrevive a isso? Eles. Porque já estão acostumados, né? E precisa de muita roupa, porque misericórdia, não me chame para visitar que eu não quero. Então vamos lá, tá? Isso aqui é para vocês entenderem como o clima. Então não tem como não formar uma camada espessa de gelo, não tem. Só no natural mesmo é que você consegue entender por causa dos climas lá, tá? A população é de 60 mil habitantes, é por isso que eu fiz, ó. Eu disse que lá, tá? Porque eu tava olhando pra cá, mas não é, tá? A população aqui, ó, é bem maior do que aqui, claro. Claro, lógico, evidente, porque seria, né? Aqui é praia, aqui é frio pra dedéu. Se eu for, tá certo? Verificar, né? A divisão, né? Fazer a divisão da extensão pela população, a densidade demográfica, porque aula passada eu expliquei isso. A densidade demográfica é quando você pega a extensão e divide pela população, né? Então você vai ter uma densidade demográfica de 0,03. O que seria 0,03? Seria uma pessoa? Não. Seria uma pessoa dividida em 3, né? Porque 0,03 não forma nenhum. Para falar a verdade, nem meio. Então, não chega a ser nenhuma pessoa, é a metade de uma pessoa, um terço de uma pessoa. Então, vamos dizer assim, eu não sei porque a galera bota 0,03, era para colocar um habitante, mas aqui é menos de um habitante, tá? Menos de um habitante, ou seja, você divide aquela pessoa em 3 partes, você vai ter 0,03 habitantes, tá? Isso quer dizer que a gente pode considerar a Groenlândia como uma das áreas menos povoadas do mundo. Aí você consegue imaginar por quê, né? Porque é um inferno gelado. Entendesse? Agora, a economia da Groenlândia é basicamente a pesca, tá? A pesca, principalmente, não dá pra ver aqui, eu acho que vai dar pra ver, mas se não der eu vou falar, tá? Bacalhau, e aqui eu botei cama, porque não deu espaço, mas eu vou falar para vocês se ligarem, tá? A pesca do bacalhau e do camarão, tá? É do que eles vivem. Porque no gelo não vai dar outra coisa não, vai dar só praticamente o bacalhau e o camarão quando tiver no verão, certo? Nos 5 graus positivos, né? Mas eles poderiam viver, tá? Vamos dizer assim, ricamente do petróleo, que não pode ser extraído por causa da espessa camada de gelo, e principalmente das jazidas minerais, que é um local também bastante rico em ouro, em diamante, mas que não pode ser encontrado por causa da espessa camada de gelo, tá? Então, praticamente, eles sabem que tem, tá? Mas vivem da pesca, tá certo? Então, se tiver dúvida, faz feito os meninos perguntaram para mim semana passada lá, que eu respondo, tá certo, no privado, né, em relação aos territórios lá do Alasca, que eu expliquei, tá bem? E estudem, tá? Já vão estudando, porque na próxima semana já é prova para não acumular assunto, porque vocês estão sabendo que as minhas provas elas serão orais, tá? Então já falei com tia Vânia para marcar 2 provas no mesmo dia, talvez até as 3, tá? Então estudem, certo? Vou para o próximo vídeo. Tchau, chego!